Fala, pessoal, bom demais? Entrando Opa! aqui com todo mundo. Então, pessoal, hoje vocês já estão percebendo já que a gente tem um preciosíssimo convidado, Ivan. Para quem não conhecia, para quem às vezes já conhecia, mas não conhecia o rosto, tá aí. Verdade. A Cleo tá sem áudio. Pode Tô sem tentar falar, áudio? Cleo. Ela tá falando que Tá ela tá sem áudio. Eu vou conferir, mas só que pra mim tá tudo ok aqui, tá tudo saindo certinho. Vou dar me um tempo ouvindo? pro pessoal. Tô te ouvindo tranquilo. Legal. Eu vou dar um tempo para todo mundo ir chegando e dando aí as conversas. Enquanto isso, eu vou. Eu acho que a Cleo vai sair e entrar de novo. Mas e aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente ainda tá um pouquinho antes do tempo, né? Esse tempinho é bom pra gente poder ir conversando um pouco e falando. E dar um tempo do pessoal também chegar na live. A gente vai esperar mais ou menos até umas 7h05. Acho que vai ser um horário bom. E para quem estiver assistindo o VOD depois, né? Depois de um tempinho, a gente decidiu fazer nesse formato dessa vez para poder fazer um conteúdo um pouco mais bacana, editar direitinho, colocar todos os breakpoints da live. Desse jeito, vocês conseguem navegar pela live, porque é uma live que a gente quer que seja mais informativa, né? Então a gente já vai ir para a parte das introduções em breve. Agora a Cleo tá de volta. Agora tá com áudio, né, Cleo? Agora sim. Perfeito. Então tá ótimo. Eu vou deixar então o pessoal chegar até umas 7h05, né? Nesse meio tempo é bom que a gente vai colocando. O pessoal da live também pode falar se o áudio tá bom. Pode mandar um salve aí todo mundo. Vamos fazer desse jeito então. Todo mundo manda um salve aí no chat, porque depois vai ficar registrado. Então bom que agora é hora de aparecer falar o mãe, tô no YouTube. Pra poder ficar sempre registrado aí pra frente. Ai. Mas só que finalmente saiu, né? A gente finalmente saiu essa live queridíssima que a gente tava querendo fazer. E hoje nós somos meros coadjuvantes. Hoje o astro é o Ivan. Daqui a pouco vai estar a tela dele grandona aqui na frente aqui. E não vai ter pra ninguém. Enquanto o pessoal vai chegando e dando um salve, Ivan, se você quiser colocar também, eu vi que você colocou a sua rede social também no seu nome. Se você quiser passar aí os contatos para o pessoal que quiser entrar em contato com você depois da live, pode aproveitar esse tempo também, que é bom que já fica registrado. A gente vai fazer isso ao final também, para o pessoal que chegar na segunda segunda metade. Eu deixe no final o contato ou eu já deixei algum local também? Pode falar por agora, mais ou menos. Pode fazer só uma introdução. Quem é você? O que você está fazendo e falar, pessoal, como que eles te acham nas redes sociais. E aí, para o final, a gente deixa os contatos certinhos. É até bom que incentiva a pessoa a assistir o início, agora e até o final. Legal. Então, para quem não me conhece, eu sou Ivan. Eu sou sócio fundador da Icontes Contabilidade. Iniciamos lá em 2010, a abertura do nosso escritório, e desde lá a gente vem trabalhando já com diversos ramos de atividades e principalmente importadores e exportadores, Daí, então, por isso que eu estou me encaixando aqui junto com vocês, porque a gente também trata com muitas empresas exportadoras e prestação de serviço para o exterior é considerado exportação de serviço. Então, se enquadra no perfil do cliente que a gente trabalha. Então, a gente já tem uma experiência já de longa data, a gente trabalha com diversos tipos de atividades, e vocês agora, com um pouco mais de frequência, que a gente está tendo bastante indicação aí da XT para trabalhar conosco. Então, a gente tem atendido todo mundo, tirando as dúvidas, como funciona se vale a pena CPJ, pessoa física, como abrir empresa, como receber esse valor lá, que eu preste esse serviço lá posterior, como receber em moeda estrangeira e cair aqui na minha conta aqui no Brasil. Então, é bem tranquilo, assim, a gente tem bastante experiência nesse sentido. Então, a live vai ser nesse sentido, vai ser mais para tentar a gente, de alguma forma, contribuir e ajudar com que todos tenham um entendimento, assim, de como é que funciona e ter uma tranquilidade também, se caso vier a tomar a decisão de abrir uma PJ, uma pessoa jurídica.
tá bom? Show E de fiquem à bola, show de vontade bola. para fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento, né, colocações, fique à vontade. Beleza, ótimo. Então vamos mudar aqui a dinâmica de novo, para poder falar com todo mundo também, que especificamente nessa live, interajam bastante, tá, gente? Pelo chat, a gente vai utilizar bastante o chat do YouTube para a gente poder ter um ponto de referência, porque essa live ela vai sair depois para os nossos queridíssimos, para nossa queridíssima comunidade. E a gente está testando esse formato e a gente quer também que vocês interajam, que vocês apareçam direitinho aí. Então é interessante que vocês interajam bastante pelo YouTube aí, manda mensagem, pode mandar mensagem de coisa que você já sabe, de coisa que você não sabe, de coisa que tem dúvida, de coisa que não tem dúvida. Pode lotar o chat aí, que hoje tá aqui para isso mesmo. Beleza? Uhum. Então agora já são as 7 já. Até aí às 7h05 a gente vai dar esse tempinho, essa gordurinha, para o pessoal poder chegar. Então eu vou dar o tempo também para. Claro que o pessoal já acaba conhecendo a gente, né? Mas só que, Cléo, se você quiser, agora dá uma falada também de quem é você, o que está fazendo. Eu sou a Cléo, o que eu como, onde eu vivo, o que eu faço. Exatamente. Bom, meu nome é Cléo, eu sou gerente de comunidade aqui na Next Team, né, Community Manager e Game Designer. Eu sou a pessoa responsável por garantir que as pessoas que trabalham na Next Team conheçam mais as outras, façam amizades, enfim, toquem seus projetos e compartilhem conteúdo, consumam esse conteúdo que a gente está produzindo para vocês. Então essa é uma das minhas responsabilidades, né, garantir que vocês estejam aprendendo coisas juntos e se divertindo enquanto fazem isso. O que eu como? Eu como muita pizza e eu moro no Rio de Janeiro. É isso, para completar o Globo Repórter. Ótimo. E o pessoal que já me conhece, o pessoal que também não me conhece, meu nome é Arthur e eu também tô sempre aqui nas lives, né, do X em Português, para poder trazer conteúdo bacana para vocês e conseguimos trazer mais esse conteúdo legal que a gente espera que seja muito proveitoso. Porque é algo que sempre acaba que, sempre que a gente tem um novo colega que entra, a primeira pergunta que todo mundo quase sempre faz é: e aí, como que recebe? Ou se não é o como que recebe, meu Deus do céu, tô pagando muito imposto, como é que paga menos? Então, as perguntas que a gente vai tentar responder nessa live de hoje. Então, acho que todo mundo tá falando aí que tá bacana, que tá numa qualidade legal. E eu acho que a gente já pode começar então a fazer meio que um sneak peek pro pessoal, né, dos tópicos. Acho que agora já deu 7:02. Eu tô vendo aqui que os números estão aumentando já, né, de gente assistindo. Pro pessoal que estiver chegando agora, por favor, manda um salve aí no chat, interaja bastante pelo chat com a gente. O pessoal, fala se o áudio tá bacana, se a transmissão tá legal, só para poder verificar, né? Nunca se sabe. E hoje eu tô até com o tema aqui, ó, tá amarelo e verde aqui atrás, para poder justamente trazer aí, ó, que estamos na X em Português. Então é assim que nós vamos continuar. Então vamos começar, acho que já deu um horáriozinho bom, né? Então agora eu vou dar todo o foco ao nosso astro de hoje. E vamos começar então pelo que fala. Eu separei aqui alguns tópicos que foram os mais perguntados, tá? Deixa eu só aparecer aqui em cima um pouquinho até explicar essa parte, para explicar como é que vai ser a dinâmica da live para vocês, tá, gente? Vocês estão livres para poder fazer perguntas a qualquer momento, pode mandar no chat sem nenhum problema, que a gente vai fazer a triagem, vai selecionar e vai trazer essas perguntas. A gente quer que vocês interajam bastante com perguntas, tá? E a gente já separou as perguntas que são as mais recorrentes, para a gente poder já passar por elas, né? E a partir delas a gente vai colocando. Então, se teve pergunta, vai perguntando aí no chat, não tem problema. Nossa, não me ignoraram, não vamos ignorar ninguém. A gente vai estar sempre gerenciando. A Cléo hoje vai estar fazendo a triagem de todas as perguntas da melhor maneira possível. E enquanto isso, o mestre Ivan vai mandando bala aí pra gente, vai explicando. E a gente já começa então com o primeiro tópico, que é esse daqui: impostos e taxas, pessoa física versus pessoa jurídica. Então, grande Ivan, o que temos a falar sobre esse assunto, né? Quais são as principais faixas de impostos que a gente tem aí, quais são os números interessantes de saber
nessa guerra aí entre pessoa física e pessoa jurídica para esse tipo de recebimento específico para os desenvolvedores que estão recebendo como os nossos ex-teamers aqui. Ótimo. Então, primeiramente tem que entender, né, que toda a remuneração, né, todo o valor que vocês recebem, tanto aqui no Brasil quanto recebendo do exterior, por uma prestação de serviço, ela, para a Receita Federal, ela é entendida como um rendimento tributável, né? Então, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, existe a tributação, né? Daí, o que a gente tem que separar, né? Como pessoa física, quais seriam os tributos, e se vale a pena ser pessoa física, receber essas quantias como pessoa física. E uma outra situação é verificar como sendo constituindo uma empresa, sendo uma PJ, pessoa jurídica, né? Se é também bacana em relação à tributação, o que alguém de economia. O que eu posso dizer, assim, que por experiência, pelo que a gente já tem feito alguns ensaios de alguns colegas aí de vocês que já trabalham conosco, que na maioria das vezes a abertura de uma pessoa jurídica se faz mais interessante. Tem mais sentido tratar ela como pessoa jurídica. Só para ter até anotei alguns tópicos aqui, para ter uma ideia, como pessoa física, né, você tem uma remuneração, agora eu estou falando em reais, de aproximadamente R$5.000, você já estaria com uma tributação de uns 21%. Né? Então, de R$5.000, 21% vai para o governo como imposto de renda e como INSS, que são dois tributos que incidem sobre essa remuneração. Né? Depois, ali uma faixa de 10.000 já pula para 24, 15.000 já vai para 25 e aí por diante. Né? Vai ficando aí próximo dos 26.000 dali para cima. Isso fazendo, né, na legalidade, fazendo como pessoa física e recebendo isso de forma a calcular como pessoa física. Agora, fazendo como pessoa jurídica, né, a gente tem agora já um cenário um pouco mais interessante. Né? A gente tem alguns pontos na legislação que a gente consegue ter algumas reduções de alguns tributos, né? Porque o governo federal, né, ele concede alguns incentivos para exportação. Né? Então, a exportação tanto de produtos quanto de serviços, né, ele é estimulado e, por isso, tem algumas reduções na carga tributária. Né? Para ter exemplo, por exemplo, na pessoa jurídica tem algumas modalidades, né, de tributação, é um pouco complexo, até um pouquinho chato, né, de entender, mas eu vou tentar ser bem resumidamente, tentar trazer uma leve pincelada, assim, de como é que seria essa tributação na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, as empresas, na prestação de serviço de vocês, especificamente, pode ser tanto lucro real, lucro presumido, quanto simples nacional. As duas modalidades são interessantes, né? É claro que tem que ser analisado em conjunto com cada um individualmente de vocês, que cada um tem um valor de remuneração, cada um tem uma situação, algum detalhe que vale a pena depois a gente aprofundar individualmente. Mas, resumidamente, no lucro presumido, vocês teriam uma tributação de aproximadamente 7,68%. Então, independente se faturar 5, 10, até a mais, até 50.000, vai ficar nessa mesma tributação, 7,68%. No lucro presumido, o bacana é que a alíquota ela fica fixada e não tem mistério. É aquele percentual e pronto, né? Tem algumas particularidades que daí vale a pena depois na conversa individual com cada um a gente entender, porque tem algumas particularidades relacionadas ao município, né? Então, o município também tem isenções na tributação quando se trata de exportação de serviço. Porém, tem alguns municípios que ainda se negam a conceder essa isenção. Então, sempre quando vem alguém conversar comigo, eu já digo, o município tal, de tal estado, não tem essa isenção. Então, talvez valha a pena né, abrir empresa em algum outro local ou tentar uma outra estratégia, né?
Outra modalidade que existe é o Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional já tem uma complexidade um pouco maior, porque ele envolve também uma contribuição para o INSS, que seria como Prolabore, que é um nome um pouco complexo, mas só para ter um entendimento. O Prolabore é como se fosse a remuneração do sócio, então o governo federal entende que a empresa, ele tem um administrador, ela tem o sócio, ele tem que contribuir com o INSS, né? Então, para valer a pena ser Simples Nacional, o faturamento versus a contribuição do INSS tem que ser próximo, tem que ser acima de 28%. Então, por exemplo, se o meu faturamento é de 10 mil, eu tenho que contribuir para o INSS sobre R$ 2.800, né? Então, o governo federal entende que R$ 2.800 seria a remuneração do sócio e dali contribuir com o INSS, tá? Então, vai depender muito do faturamento para ver se vale a pena ou não a empresa ser do Simples Nacional. Mas no Simples Nacional também tem uma tributação já contando com tudo, tanto o que vai pagar de imposto sobre o faturamento, sobre o que vai pagar de INSS, ele gira em torno também ali de 7, às vezes um pouco menos, dependendo do faturamento. Então, sempre é bacana fazer uma correlação, né? Estudar caso a caso e verificar, a sua empresa especificamente, o teu tipo de negócio está mais voltado para uma opção tributária no lucro presumido. Ou então a gente vai indicar, não, para o teu tipo de negócio, talvez o Simples Nacional vai ser mais interessante. Então, cada um a gente vai ter que trabalhar, né, individualmente para chegar na melhor condição, na melhor opção, para ter uma menor carga tributária possível, tá? Mas, de antemão, você já pode ter a ideia, né, no geral, que a pior das hipóteses, 7,68%. E seguinte, isso é uma pergunta que é bem recorrente do pessoal também, tá? Quando passa por essa questão do Simples Nacional. Esse valor do Prolabore que vai chegar para a pessoa física, ele vai ser também taxado no imposto de renda, correto? Da pessoa física. Isso. Além do INSS, tem o imposto de renda da pessoa física. Uhum. Ok. Então, perfeito. Porque isso é uma dúvida que muita gente tem. Então, assim, além do imposto que você vai estar pagando lá pela pessoa jurídica, você tem que preocupar também com essa quantia do imposto, que às vezes é uma coisa que o pessoal não coloca na conta, não é verdade? Isso, quando a gente faz a simulação, né, quando a gente faz uma análise prévia, a gente já considera esses tributos, né, que seriam os tributos sobre o faturamento, sobre o que ele vai receber lá de fora, e os tributos sobre esse Prolabore, né? A gente já faz uma simulação para individualmente cada um já ter um entendimento de quanto é que é a carga tributária total, né? E daí sim fazer o comparativo, lucro presumido e Simples Nacional, considerando tudo, né? Entendido. E agora a gente vai também interagir um pouco com as perguntas aqui da audiência. A gente tem uma pergunta aqui do Ayrton, tá? Estou até colocando aqui na tela para gente. Tem algum CNAE ideal para salvar impostos para desenvolvedor de software? Então, se for um tópico tranquilo de ser abordado. Sim, não, é tranquilo. Tem sim. Não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas tem ali para desenvolvedor, né? Até tem um código específico que a gente indica, que é justamente para fugir da carga tributária do ISS, né? Que geralmente os municípios, porque um dos tributos é que a carga tributária brasileira é bem complexa, né? E ela, de vez em imposto único, ele subdivide, né? Sobre União, Estado e municípios, né? Então, tem a parte federal, né? Que são os impostos federais, e tem a parte municipal, que vai ser o ISS. Então, geralmente, os municípios, eles têm isenção na exportação de serviços de desenvolvimento de software. Daí tem um código específico ali que eu posso depois compartilhar com vocês, que ele cai nessa regra de exportação de serviço que pode usar isenção.
porque, bem especificamente para a área de vocês, ele deixa bem claro que essa isenção se aplica desde que o resultado do serviço ocorra lá fora, né? Ou seja, vocês estão desenvolvendo aqui fazendo toda a programação, o desenvolvimento aqui no Brasil, porém o cliente de vocês está lá no exterior, certo? E o resultado do serviço que vocês estão executando aqui no Brasil, ele está se dando lá fora, né? Então, o resultado vai chegar lá e vai ficar lá, né? O software, ou que seja, a programação que vocês produto fizeram, em si, no caso, né? ele vai ficar lá. Então, e essa regra é bem específica para o ramo de vocês. Então, é importante realmente ter uma atenção especial para o código de atividade. É bem pertinente o comentário, o questionamento. Interessante, show de bola. Eu também vou... O pessoal já está interagindo, então a gente já vai aproveitar as perguntas aqui deles. Eu acho que está bem relacionado. E o Antônio Paes, ele perguntou aqui logo depois também, ó. Na declaração de imposto de renda, depois, eu informo os valores como retirada de lucro? Como que geralmente é feito esse informe, né, no caso? Vamos num exemplo bem simples, né? Até a gente estava comentando ali sobre uma empresa faturando aí R$10.000, tem um prolabore de 2.800, né? Então, o 2.800 a gente considera como prolabore, é remuneração do sócio também, né, da empresa, do desenvolvedor, é remuneração dele, só que, além disso, ele também tem a remuneração como distribuição de lucro, que é retirada de lucro. Como é que se faz essa retirada de lucro, né? Então, pensando que vocês vão emitir uma nota fiscal de serviço no valor de 10.000, vocês vão pegar os 10.000, vão pagar os impostos, vão pagar as despesas, vão tirar, resguardar aquela parte do prolabore, o que sobra é lucro da empresa, né? Então, esse lucro, ele pode transferir, né, para a pessoa física dele na forma de retirada de lucros, né, que a gente chama de distribuição de lucros. Isso é totalmente legal, fazendo a contabilidade corretamente, fica bem evidenciado que é lucro. E esse lucro na pessoa física, quando ele recebe, não tem mais nenhum tributo, tá? É isento interessante. de imposto de renda. Ele vai pagar imposto de renda só sobre os 2.800, que foi considerado como título de prolabore. O restante que sobrar do lucro é isento. Só que, assim, é importante até eu dar um toque aqui para vocês, que a gente está passando por uma reforma tributária e pode ter algumas mudanças nesse sentido, tá? Então, o que eu posso dizer é que isso que eu estou falando agora, que a gente está conversando aqui, está válido ainda até o final do ano, né? Sim. Isso pode ser que ano que vem mude a regra e tenha que montar uma nova estratégia. Então, até como ponto aí de informação para vocês, até o final do ano a gente já vai ter conhecimento de uma nova tributação que está para sair realmente, porém não é para se espantar, não é para ficar preocupado, porque todo mês de janeiro de cada ano a gente pode trocar a tributação da empresa, né? Então, sim. Então poderia adaptar isso para um modelo melhor. Se até lá a gente vê que, hoje o lucro presumido está vantajoso, depois, ano que vem, já não vai estar mais, em janeiro, a gente faz uma análise e verifica se a melhor opção é manter lucro presumido, ou vai para um simples, ou talvez se crie uma outra alternativa ainda, mas daí, para esse ano, a tributação que a gente está conversando aqui é o que vai acontecer. Daí, para o ano seguinte, em janeiro, dá para trocar, dá para modificar e ter uma nova visão do que pode ou não para ano de 2022. Entendi. Então, isso conversa bastante com a pergunta do João Paulo aqui também, que foi justamente sobre isso. Pode comentar um pouco. Se como esse projeto do governo de taxar 20% de dividendos afetaria a gente. Então, é justamente dessa maneira que seria afetado nesse valor que está sendo passado como a distribuição de lucro, no caso, né? Uma das propostas, né, que está sendo debatido é que vai ter uma limitação de lucros que pode ser isento, né, digamos. Então vai ter uma quantidade que tá presumida a ser isenta, no caso. Isso, por exemplo, a princípio seria 20%, poderia distribuir com isenção, né?
Depois disso, o que fosse distribuir, acima dos 20% que for distribuir de lucro, teria taxação de 20% mesmo. Então, tá. é algo para se pensar, né? Claro, tem algumas, ainda está sendo discutido e pode vir a apresentar algumas mudanças, né? Sim. Mas um indicativo bem grande é de taxar em 20% a distribuição de lucro. Daí Entendi. já teria que analisar se vai valer a pena, a pessoa física, ou jurídica. Vai ter que fazer um novo estudo até o final do ano para avaliar melhor a situação, tá? Mas, claro, vai criar outras alternativas, sempre vai ter alguma situação para a gente tentar ter uma tributação mais adequada, né? Bacana, bacana. Porque é importante a gente trazer isso à tona, né? Porque assim, a gente está passando por essa mudança, né? Claro, assim, essa live nossa ela vai estar saindo agora, então eu entendo que muita gente tem essa preocupação, né? Só como você mesmo informou, tem como tomar outras estratégias, né? Para poder conseguir chegar numa quantia melhor, correto? É o que Isso, assim, claro. é o esperado. Claro. Interessante. A gente está conversando bem no momento de transição, num momento Exatamente. bem Bem complexo, crítico. né? Então, inseguranças e tudo mais. Vamos Mas o que a torcer, né? gente Para que não seja alterado. o que a gente está conversando aqui vai valer para o ano de 2021, sem nenhuma dúvida, né? Claro que já vai ter que ir pensando aí para o final do ano, se tiver mudança para já ir, a gente conversando para ver o que fazer para o ano seguinte. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? Sim, a intenção da live, inclusive, é de passar esse conhecimento no geral. Por isso que a gente tá evitando até de entrar. Assim, isso é importante passar para todo mundo, né, gente? O Ivan ele tá dando exemplos aqui, ele tá para poder ilustrar para vocês, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Só que a intenção não é de passar nenhuma receita de bolo, nem falar assim, o Ivan falou que ia ser tantos por cento. Como ele mesmo disse, é caso a caso. Então, assim, é só para poder ter uma noção, para poder ter um norte, saber assim, se o meu tá muito diferente disso, talvez seja legal dar uma olhada, verificar como que tá a minha situação, se eu tô fazendo da maneira que é mais apropriada para o meu caso ou não. Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro também para todo mundo que estiver assistindo, né? Uhum. Então, beleza. A gente tem até algumas outras interações aqui, só que elas são basicamente corroborando o que já foi falado, né? Que é basicamente o pessoal falando sobre essa questão, se a Extin ou alguma empresa desse tipo tivesse um cliente brasileiro e pagar em dólar, e tivesse nesse cliente, como que isso funcionaria? Eu acho que aí já entra um pouco mais no âmbito de hipóteses, né? Que aí entra mais no caso a caso também. Acho que, né, que a gente não precisa de ir tão além. Assim. O que eu posso fazer de comentário, assim, né, que muita gente pergunta, se eu recebesse esse dinheiro lá fora, né, se eu tivesse uma conta minha lá no estrangeiro, né, e recebesse esse valor lá. O que acontece? Hoje, a tributação, ela é reconhecida e ela é recolhida para o país onde a pessoa reside, né? Então, se você é brasileiro e reside no Brasil, mesmo que tenha uma conta lá no exterior e receba lá no exterior, esse rendimento é reconhecido e tributado no Brasil, entendeu? Entendi. Isso, infelizmente, não tem como fugir. Uhum. Interessante saber disso também, que aí não tem como muito fugir, entre aspas, deixando dinheiro lá fora, né? Precisa se for recebido no seu nome, no caso, né? Em algum momento vai ter que ser pago essa taxação para o lugar onde está residindo. Beleza. Tem aqui uma outra pergunta que eu acho que é relevante para a gente fazer essa transição, que o próximo tópico agora que a gente vai colocar é justamente essa questão de diferença dos recebimentos do exterior em moedas estrangeiras comparado aos recebimentos internos em real. Né? Só que antes disso, vamos só passar por isso aqui, porque eu achei bem interessante a pergunta do Sandro aqui. O Sandro Motti perguntou: posso, tomara que eu não tenha destruído seu nome, seu sobrenome, Sandro, desculpa aí. Posso pagar despesas como aluguel, água e luz como a conta PJ antes de retirar o lucro, ou isso não é correto? Não, na verdade, isso é correto. É isso mesmo, tá, Sandro? Na verdade, todas as despesas que forem da empresa, elas têm que ser pagas pela conta da empresa, né? Então, quando a gente abre uma pessoa jurídica, né, a gente tem uma empresa,
A gente tem que individualizar bem a despesa, né? A gente separar bem o que é empresa, o que é pessoa física, né? Então, por isso que depois a gente até vai avançar no ponto seguinte, que é sobre receber esse dinheiro do exterior, né? Que seria abrir a conta bancária aqui no Brasil. Então, só vai receber aqui no Brasil na conta da empresa o que for de prestação de serviço e só vai pagar pela conta da empresa o que é despesa da empresa. Daí entra aluguel, entra luz, entra telefone, entra os tributos da própria empresa, e tarifa bancária, qualquer despesa que é da empresa tem que ser pago pela conta da empresa. Tá? E depois, aí, é bem isso mesmo, depois você contabilizado a receita, tudo que foi pago, né, vai diminuindo tudo que foi pago para daí gerar o lucro efetivo da empresa. E esse lucro daí é até bacana de concentrar todas as despesas na empresa, porque no final você tem uma visualização real do seu lucro, né? Eu faturei tanto, paguei tanto de imposto, paguei minhas despesas da empresa e sobrou tanto, né? O que sobrar depois distribui lucro e depois transfere para a conta pessoa física e lá da conta pessoa física que se realiza os pagamentos pessoais, né? Se quer aplicar, quer investir, né? As despesas pessoais daí é pela conta da pessoa física. É bem importante fazer essa separação e não trocar, né? Pagar despesas pessoais pela conta da empresa, tá? O João Paulo, ele trouxe... O João Paulo trouxe uma outra pergunta complementar e eu vou também ir um pouco em cima dela também, tá? Primeiro eu vou falar aqui a pergunta do João. Essas contas, luz, aluguel, etc., precisam estar no nome da empresa ou pode estar no meu nome pessoa física? E aí é a parte que eu complemento no caso, né? De onde está essa... no nosso caso, né? Onde assim, nós estamos produzindo... o produto da nossa empresa, né? Que assim, nós somos desenvolvedores, estamos produzindo o serviço, né? Esse custeamento, né? Do aluguel, da luz, da água, que eu estou efetivamente utilizando para isso. Se ele estiver sendo na minha própria casa, como que tem essa divisão? Ou até onde que tem essa divisão ou não? Que eu acho que isso é um ponto que, assim, se for muito polêmico, se for além, não tem problema. Só que eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, assim, onde que traça essa linha, né? Do que é o custo pessoal e do que é o custo da empresa, nesse caso em específico, onde nós trabalhamos remotamente, né? Que, assim, o nosso custo, entre aspas, é o custo da empresa também, para poder manter aquele trabalho funcionando. É um pouco complicado, né, de fazer uma divisão, principalmente quando é residência, né, porque ali você tem para uso pessoal e uso profissional no mesmo ambiente. Então, eu vou te dizer que é bem complexo de fazer uma conta de chegada, né. O que a gente tem que fazer é o bom senso, né, porque, assim, o contrato de aluguel, um exemplo, o contrato de aluguel geralmente é feito entre o proprietário do imóvel e a pessoa física que locou, né? Então, seria muito burocrático, penso eu, de fazer um outro contrato de locação para separar daquele valor que eu pago, separar uma parte para a empresa e uma parte para a pessoa física. Eu acho muito burocrático. Não tem uma solução aqui para passar para vocês, né? Claro, se tiver, por exemplo, conta de telefone, conseguir já fazer internet, já conseguir fazer em nome da empresa, bacana, porque você sabe que a maior parte do tempo você vai usar a internet e o telefone para fins profissionais, né? Mas não teria problema também nenhum se vocês não tiver na sua contabilidade, registrado na sua empresa, essas despesas, porque se justifica pelo tipo de serviço de vocês, né? Vocês executam um serviço nas suas próprias residências, na grande maioria, então é justificável vocês não terem despesa com isso registrado na contabilidade da empresa, tá? Aí existem alguns colegas que colocam espaços em coworking, né? Então ali já especificamente já tem uma despesa mais acertada. Ali já vai ter um contrato de locação, já vai ter um contrato de prestação de serviço de coworking. Daí essa despesa, sim, pode ser reconhecida como despesa, né? E essa despesa já vai estar em nome da empresa.
Mas é um tema um pouquinho mais complexo, mas não vejo também preocupação por parte de vocês de quererem colocar o aluguel em nome da empresa, não tem necessidade, tá? Ok. Num primeiro momento, o que a gente vai precisar é quando se constitui a empresa, é do contrato de locação, mas é mais para aspectos legais de constituição junto à prefeitura e os órgãos, né? Mas para a contabilidade não teria necessidade. Ok, ótimo. Isso é uma dúvida que eu sempre tive, então foi bom que eu já fui já fiquei no fluxo, já perguntei. Vamos partir para o próximo tópico, então, que aí a gente dá também oportunidade do pessoal ter outras dúvidas nesse meio tempo, né? Então a gente trouxe dessa maneira, né? Recebimentos do exterior. Há alguma diferença dos recebimentos em real, quando comparados com os recebimentos em real, intra-país, no caso, ou até mesmo fora do país em real, se tem essa diferença? Se puder falar um pouquinho para a gente como que isso tudo funciona. Tá. Então, recebimento em reais, né, vocês vão receber só de empresas brasileiras, né? Quando se trata de empresas estrangeiras, ela vai pagar com a moeda do país dela, né? Então, quando a gente pensa em recebimentos em reais, você está pensando em uma prestação de serviço para um cliente aqui no Brasil, que a empresa é brasileira e ela vai te pagar em reais. A partir do momento que você presta o serviço para o exterior e o teu cliente ele é sediado lá fora e ele trabalha com uma outra moeda, ele vai pagar vocês com aquela moeda, né? Então, como é que funciona? Ela vai fazer... você vai ter uma conta bancária aqui no Brasil, né? E a empresa lá vai fazer a transferência diretamente da conta dela lá do exterior para a sua conta aqui do Brasil. Porém, nesse meio campo, tem uma intermediação de um serviço, né, que seria a contratação cambial. O que seria a contratação cambial? É porque a empresa lá fora, ela manda pelo banco dela em dólares ou em euros, né, e ela vai mandar pela moeda estrangeira. Vai chegar aqui no Brasil, na conta de vocês aqui no Brasil, ela vai precisar ser convertida, né, em reais. Então, como é que acontece isso? Vai ter um contrato de câmbio, que é um documento que tanto o banco de vocês, que vocês utilizam, né, na pessoa jurídica, já oferecem esse serviço, quanto também tem essas corretoras cambiais que oferecem um serviço de fazer essa corretagem, né, que seria a contratação cambial. Ela vai fazer um documento que vai identificar que a empresa é Extim, né, e vai identificar a Extim, vai identificar quanto em moeda estrangeira está chegando, qual a taxa de dólar do dia e qual o valor em reais que vai chegar na conta de vocês aqui no Brasil. Tá? Então, vai existir uma transferência bancária lá de fora para a conta bancária aqui no Brasil, só que ela não vai ficar disponível, porque vai precisar fazer essa operação cambial, né? Então, a partir do momento que gerou essa operação cambial, ela já vai trocar a moeda, vai virar reais, e ela vai ficar disponível na conta aqui do Brasil. Ok, a aula está dada. Então, eu acho que... Parece um pouco complexo, sim. Parece um pouco complexo, né? Mas, assim, é porque o que acontece? Essas moedas estrangeiras têm que ter o controle pelo Banco Central, né? Quando vem uma moeda estrangeira do exterior, o Banco Central ele quer ter controle do que está entrando de fora, né? Então, a forma de fazer isso é gerar um documento que se chama contrato de câmbio, e esse contrato de câmbio ele faz essa conversão e identifica as partes, né? Quem é o recebedor aqui no Brasil e quem que está enviando lá de fora para cá. Tá? Isso recebendo de maneira direta, né? O Arthur, eu acho que vocês têm uma parceria com uma corretora cambial que já faz para alguns colegas de vocês, né? Exatamente, aí é justamente isso que eu ia trazer, né? Que no caso a gente já recebe o valor que fala o valor em real e eles fazem esse trâmite todo, não precisa de ser uma transação direta para a nossa conta bancária, né? Então isso facilita também, tem essas opções, né? É claro que a gente
a gente sempre muda para aquela que oferta a melhor condição, a menor taxa, etc. Mas só que, assim, via de regra, está chegando um valor em real na nossa conta, né? Que a gente vai declarar na nossa nota quem pagou, no caso, não é verdade? Que isso é uma outra dúvida que também o pessoal tem. Porque a gente recebe do banco do intermediário, né? E muita gente ficava nessa dúvida, eu faço a nota no nome do banco do intermediário ou a nota no nome da empresa que está me pagando, né, no caso. Se você conseguir falar um pouquinho, assim, bem breve sobre essa parte, eu acho que isso também é uma dúvida que com certeza já chegou para você. Claro. Então, você vai receber essa quantia, vai ter essa contratação cambial e você vai receber a quantia já em reais na conta aqui da pessoa jurídica. O valor que entra na conta da tua empresa já é o valor que você vai precisar emitir a nota fiscal, né, já em reais. Então, o que efetivamente entrou é que você vai servir de base para emitir a nota fiscal contra o seu cliente lá do exterior. Então, contra quem que vai ter que ser emitida a nota? Contra a Xteam, tá? Ok. A empresa que pagou. Para quem você está prestando serviço, né? Sim. Não para de quem você está recebendo o dinheiro. Porque você está recebendo dinheiro talvez de um intermediário, porém vai ter uma documentação que vai comprovar que esse dinheiro veio, na verdade, lá da Xteam, né? Interessante. Então, é importante também deixar essa documentação bem alinhada, para não ter dúvida aqui no Brasil de quem é o teu cliente e de quem veio a origem desse dinheiro, né? Então, se for qualquer contrato de câmbio, essa intermediação que houver com uma corretora ou qualquer outra instituição, esse documento é importante guardar, né? Para deixar bem claro e bem documentado que quem pagou, na verdade, foi a Xteam. Então, a nota fiscal sempre vai ser contra o teu prestador, o teu cliente, né, que é quem está te remunerando, né, e é quem tem lá, né, o contrato de prestação de serviço contra vocês. Ok. E aqui eu vi que agora chegou um combo de perguntas aqui do Ayrton e do Juliano, então eu vou passar primeiro pelo do Ayrton, fechar no Juliano, e aí a gente consegue explicar as duas, né? A primeira é do Ayrton, no caso, falando em notas e contratos, existe um melhor momento para tirar a nota fiscal, que são comuns nesse momento, né, no caso. E aí o Juliano perguntou na sequência, né? Complementando a pergunta do Ayrton, melhor emitir uma nota por mês ou emitir uma nota para cada trimestre. E aí eu acho interessante também, só complementando também a deles, né, mas só que poder dar um contexto para o pessoal que possa estar assistindo a live, seja agora ao vivo ou posteriormente, né, que a cobrança via lucro presumido, ela é trimestral dos impostos, correto? Então, por isso que foi citado esse a cada trimestre. Eu acho que é importante para o pessoal ter essa noção. Sim. O que acontece é que no lucro presumido, que é o que cai na questão trimestral, é só o lucro presumido, né? Existem isenções onde os impostos que seriam mensais, eles são isentos, então não existe esse imposto que é mensal. E acaba tendo só o imposto trimestral. Porém, pela regra, né, fiscal, tributária, o momento de se emitir a nota fiscal, ela tem que seguir o regime de competência, né? Então, qual é a competência, qual foi o mês que você prestou serviço e qual foi o mês que você recebeu por aquele serviço. Então, a gente sempre sugere emitir uma nota fiscal dentro do mês em que houve o recebimento. Tá? Por quê? Até a gente sabe que tem alguns colegas que recebem quinzenalmente, né? Então, pode-se pegar 2 quinzenas e emitir uma nota fiscal no final do mês, somando as 2 quinzenas, não tem problema nenhum, né? A gente sempre sugere fazer uma nota fiscal por mês, porque não vai oferir nenhuma outra regra tributária, que daí não é questão de imposto, mas é questão de obrigação que a gente tem junto a algumas outras regras que pode trazer algumas penalidades que não somente imposto, entendeu? Então, a gente sempre sugere emitir no próprio mês, tá? Claro que se acumular 3 meses e emitir a nota,
você não está deixando de pagar imposto, né? Para o fisco, lá, né? Para a Receita Federal, ele não está sendo prejudicado, não está sendo lesionado. Mas o ideal é emitir nota fiscal mensalmente. Ok. Tanto que até tem um pessoal que acaba aquele processo de regulamentação, né? Então, assim, acaba que às vezes precisa de emitir nota de outros períodos, né? Então, assim, é algo possível, mas não é o ideal, não é o que fala, não é o aconselhável, Então, né? o que acontece, eu acredito que foi até a pergunta anterior, né? Sim. Em qual momento emitir a nota? Então, o momento de se emitir a nota é o momento que se recebe, né? Até falando ali, ele também falou nota / contrato, né? Até para seguir uma ordem, a partir do momento que a gente abre a empresa, já tem um CNPJ e já tem um contrato social, você já pode mandar lá para a Xteam essa informação, que ela reformula o contrato de prestação de serviço e já atualiza o contrato Xteam com o CNPJ da empresa que vocês constituíram. Isso é de extrema importância, tá? Que esse contrato seja atualizado. A gente vê, muitos casos, que inicialmente faz o contrato com a pessoa física, e depois abre a empresa, daí tem que atualizar isso, né? Pegar um novo contrato, já como pessoa jurídica. Né? Caso seja solicitado, né, etc. Isso, o que acontece às vezes, muitas vezes, é que a gente constitui a empresa, ela já tem um contrato social, já tem um CNPJ, né, o desenvolvedor já foi lá e já abriu uma conta bancária, ele já consegue até receber, né, da Xteam o serviço. Porém, ela ainda não está com o alvará de funcionamento na prefeitura e a licença para emissão de nota, né? Então, acaba tendo um time aí que um período de tempo que a pessoa recebe até emitir a nota fiscal. A gente sempre sugere, né, receber, a gente não tem como deixar de receber, a gente entende que o correto realmente é receber essa quantia na conta da empresa, e depois, assim que possível, assim que liberado, já na sequência, emitir a nota fiscal de prestação de serviço. Pode acontecer, por exemplo, a gente está no mês de julho, né, que você receba no mês de julho, e ainda no mês de julho não tenha condições de emitir a nota, né, ainda não está apto. Então, mas no início de agosto venha já ter essa autorização. Então, ali no início de agosto, já venha, já pegue, já emita essa nota fiscal para deixar regular essa situação. Show de bola, show de bola. E recebemos mais aqui um combo de perguntas, né? Vamos passar por essa, que eu acho que elas são mais breves um pouquinho a resposta delas. E a gente já vai para o próximo tópico, que é o papel do contador para cada um desses tipos de empresas que a gente está passando aqui. Então, vamos começar aqui pela pergunta do Gabriel Vaz. É possível usar o cartão empresarial para fazer compras simples, como ir a um restaurante, e no caso usar um cartão do exterior como Payoneer? Então, são duas perguntas diferentes. A primeira é essa questão do cartão empresarial, se ele pode ser utilizado para esse tipo de custeamento, né? Então, vamos responder essa primeira e depois a gente vai para a segunda pergunta do Gabriel. Então, como eu até fiz um comentário breve anteriormente, que utilizar o cartão ou fazer pagamentos pela conta da empresa somente para despesas que forem pertinentes à empresa, né? Quando a gente vai a um restaurante, se for com cunho, né, empresarial, por exemplo, eu vou participar de uma reunião que eu vou ter que ir em um outro estado e vou ter que ter um custo lá com hotel, com refeição, mas é a trabalho. Tudo bem, todas essas despesas podem ser custeadas pelo cartão da empresa. Agora, a refeição diária, eu vejo que é uma refeição habitual, né, pessoal, não entraria como uma despesa da empresa. Não que não poderia computar, né, eu entendo que traria uma burocracia um pouco a mais, que seria ter que pedir o cupom fiscal de cada refeição que realizar e reconhecer essa refeição como despesa da empresa. É possível? É possível. E é justificável? Também entendo que é justificável, porque como vocês trabalham 8 horas, né, às vezes até mais, por dia, mesmo que o almoço seja uma coisa pessoal, mas pode ser considerado você como sócio da empresa, você querer pagar pela empresa ou a refeição do sócio da empresa, né? É possível sim.
Perfeito. Vou dizer que não é o mais comum, né? Não vou dizer que não é o comum. E a segunda pergunta, no caso, e no caso, usar um cartão do exterior como o Payoneer? O que ele está querendo dizer aqui, no caso, imagino, sobre essa questão de ter um cartão de conta internacional. Que, por exemplo, o Payoneer, ele dá essa opção de você receber, né? Receber o valor ali naquela conta, né? E aquela conta te dá a liberdade de poder passar para sua conta em reais. Então ele faz esse papel de intermediário. Só que você também pode ter esse dinheiro nessa conta e utilizar ele diretamente fora com o cartão de crédito internacional. Seria equivalente a isso. Se não for algo que você esteja habituado também, Ivan, a gente pode pular e depois passar essa resposta diretamente pro Gabriel, porque eu sei que é um caso bem específico, né? Sim, mas é tranquilo, assim, da mesma maneira, sempre tem que pensar com o que vai ser gasto, né, para que vai utilizar aquele cartão, né? Se for para comprar um equipamento para trabalho, né, seja um equipamento de tecnologia, informática, que vai ser para uso, né, profissional, e seja para a empresa, pode passar sem problema algum, tá? Vou precisar fazer uma viagem, vou ter que fazer uma visita lá para a Steam, toda a despesa de viagem que é profissional pode ser bancado pelo cartão do exterior, não tem problema algum. Agora, o que sempre a gente tem que ter em mente é que sempre que eu usar o cartão, tanto no cartão do exterior quanto aqui interno, se eu for usar para coisas pessoais, eu não posso usar o cartão da empresa. Eu vou ter que usar o meu cartão pessoa física, tá? É essa separação que tem que ter em mente na hora de utilização dos cartões, né? Sim, ok, perfeito. Vamos pular então para a próxima pergunta aqui, que é do João Paulo. No caso de recebimento quinzenal, existe algum problema de emitir 2 notas fiscais por mês ou dá na mesma de gerar uma por mês apenas? Só complementando aquele ponto que você tinha citado, né? Eu vou dizer que eu prefiro zelar pelo mais, assim, funcional, né? Então, o mais prático para vocês seria emitir uma no final do mês, contemplando as 2 quinzenas, tá? É mais fácil. É mais fácil para vocês. Mas não tem problema algum em fazer 2 notas, se ficar mais fácil para controles pessoais, né? E recebeu, emitiu a nota, recebeu, emitiu a nota. Sim, já pega o valor já ali, não precisa nem de somar ele, já coloca direto o valor, né? Porque eu acredito que para muita vai depender muito de cada um, porque eu vou te dizer que eu prefiro fazer quinzenal, porque eu receberia e já emitiria a nota, né? Não cairia no esquecimento depois de talvez ter que somar uma outra nota. E fica mais fácil para fins de controles, porque eu consigo identificar facilmente, né? Recebi a quantia lá, 5 mil, e eu tenho a nota fiscal de 5 mil, então esse recebimento eu aloquei aquela nota fiscal, então fica mais fácil para fins de controles, né? Mas isso não incorreria em uma taxa diferenciada? Não teria nenhuma penalidade, porque você estaria dentro do mesmo mês, né, de competência, então não traria nenhuma lesão aí ao fisco, nenhuma penalidade estaria incorrendo, tá? Perfeito. Aqui, para a pergunta do Victor, que você também já respondeu uma parte, só para poder complementar a resposta dela e trazer o pessoal também, né, que no lucro presumido paga os impostos trimestralmente. Isso significa que não posso acessar esse dinheiro que teoricamente ficaria parado na conta PJ a cada 3 meses até pagar os impostos? Não necessariamente. Eu entendi a pergunta dele, porque como a gente apura o lucro observando todas as notas de receita, né, os recebimentos, emite a nota, você tem o faturamento, você tem as despesas e você tem o imposto, ele está entendendo que, eu vou ter que esperar 3 meses para me pagar o imposto, para me ver quanto sobrou e esse valor líquido eu fazer distribuição. Não necessariamente, a gente pode fazer antecipações mensais, né? Só é importante a gente ter uma compreensão de qual é o montante do imposto para já deixar essa reserva, né? Por exemplo, se eu sei que o meu imposto ele vai ser lá próximo de 8%, então, quando eu quiser transferir uma parte desse recurso para a minha pessoa física, eu já desconto isso e deixo essa reserva para mim pagar o imposto,
né? Então, dá sim para fazer, a gente chama de antecipações, né? Como o lucro presumido é trimestral, então o lucro é apurado trimestralmente. Então, teoricamente, não se tem lucro, mas a gente pode fazer antecipações, né? E depois, contabilmente, a gente consegue configurar e demonstrar que ele depois pagou, pode justificar contabilmente isso tudo. Então, pode fazer antecipações mensais, basta deixar reservado, né, o valor dos impostos mensalmente. Perfeito. Até para não ter surpresa lá na frente de tirou e não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar. Aí é complicado, né? Para poder fechar essa bateria, a gente tem aqui a última pergunta aqui do Ayrton. As outras perguntas eu vi que o pessoal já se respondeu, então tá ótimo, o pessoal já está se respondendo ali já dos casos particulares deles. Mas ainda nessa linha do cartão de crédito empresarial, que cuidados é bom ter, especialmente na hora de justificar? Que eu acho que isso daqui muita gente sempre também fica em dúvida. Então, sempre quando passar o cartão da empresa, a gente vai ter que ter o documento, né, daquela transação. Né? Eu paguei um restaurante, vou pedir uma nota, um recibo, né, pode ser um cupom fiscal, não tem problema, daquele montante, né, que vai bater com o valor do cartão, né, que saiu da conta, né, com o documento que você tem em mãos. Então, para tudo que sai da empresa, da conta da empresa, seja pagamento de despesa, seja compra de algum bem, de algum equipamento, tem que ter uma justificativa, e essa justificativa é a nota fiscal, né, exigir a nota fiscal. Então, passou o cartão de crédito, né, esse valor que você passou no cartão de crédito, ele vai sair da tua conta pessoa jurídica, e a gente tem que ter a justificativa, que seria o documento fiscal, né. Começar a ter o hábito, né, de pedir o cupom fiscal, a gente às vezes acaba não... Porque muita gente não pede, né? Eu, inclusive, sempre que... Nem a nota da maquininha, eu sempre falo assim, não precisa da minha via, não. É importante ter. Principalmente em restaurantes, a gente acaba esquecendo, são cursos mais rotineiros e cotidianos, né? Desde que tenha o comprovante, é tranquilo de fazer essa justificativa. Uma questão de hábito também, depois que criou o hábito de passar e pedir, a gente vai guardando, a gente vai ver que é bem tranquilo, não há nada de burocrático, assim. Sim, show de bola. Então aqui agora a gente vai passar para o próximo tópico. Esse daqui é o penúltimo tópico, depois a gente vai ter o último e uma parte de Q&A no geral, só que eu acho que o pessoal já está mandando pergunta de maneira bem dinâmica, está sendo ótimo, que já está julgando ali no meio da live todo o conteúdo, né? Então essa pergunta aqui, a gente já passou um pouco por ela, né? Mas aqui sempre para poder entender especificamente qual que é o papel, o principal papel do contador, né? Para esses tipos de empresa que a gente está falando, porque assim, a gente entende que para a pessoa física é mais simples, né? A própria pessoa que faz esse gerenciamento geralmente. E aqui a gente está falando sobre tanto no simples quanto no lucro presumido. Qual que é o papel do contador? Onde que ele entra aí? Porque muita gente também fica nessa, né? De vale a pena contratar um contador para poder fazer isso? Não vale? Vou fazer sozinho? Dá para fazer sozinho? Não dá para fazer sozinho? Então, acho que isso aí é uma pergunta pertinente também. Sim, sim. Vamos lá, então. Primeiramente, assim, a gente tem a compreensão do negócio, né, individual de cada um, desde qual município ele vai se instalar, até o tipo de faturamento, né? Então, o contador entra nesse primeiro momento como consultor, né? Ele vai tentar montar aqui uma estratégia, assim como eu faço com a maioria das pessoas que vêm até a mim, né? O primeiro ponto que eu faço é tentar entender se ele acha que realmente vale a pena constituir uma empresa. E como é que eu faço isso? Eu demonstro para ele em planilha, bem simples, né? Em planilha, lucro presumido ficaria assim, Simples Nacional ficaria dessa maneira. Então, o contador, de primeiro momento, ele vai ser um consultor para tentar entender se vale a pena abrir uma empresa, né? Se a carga tributária realmente, o que tem de economia, vale a pena pagar o honorário de um contador para manter a empresa aberta, né? E depois ele também vai orientar na parte de como emitir a nota, obter todas as licenças, né, e tudo que é em questão burocrática e
inicial de constituição da empresa. E sempre orientando, né? Você tem que ter o contrato de prestação de serviço dessa maneira, tem que guardar tais documentos, né? E a contabilidade em si, que seria daí o nosso serviço mensal, seria apurar esses tributos, né? Que, por mais que tenha economia, mas a gente vai ter que apurar mensalmente os tributos, gerar um livro contábil, né? Que daí tudo que é informação que gera, tanto no recebimento, pagamentos que vocês realizam, isso gera a contabilização. Cada lançamento, cada recebimento, cada pagamento que vocês fazem, ele gera um lançamento contábil, né? Talvez vocês não saibam, mas tudo isso gera um lançamento contábil. E isso depois ele vai virar um livro, né? Vai virar declarações. Tem várias declarações que o contador tem que prestar essas informações para a Receita Federal. Então, tudo isso que vocês emitem de nota, gera os impostos, isso tudo a gente vai estar levando essa informação para a Receita Federal, né? E também, com base na contabilidade, é que a gente vai demonstrar qual a distribuição de lucro do ano, né? E daí vai demonstrar, essa parte tributável, na pessoa física, a distribuição de lucro é isento, e a gente vai gerar um relatório também no final do ano para vocês conseguirem entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física de vocês, tá? Por trás disso tem declarações, tem uma série de outras burocracias que daí não vem ao caso a gente estar comentando, mas basicamente a gente vai estar registrando tudo que acontecer na empresa de vocês, a gente vai estar registrando, gerando livros que comprovem isso e apresentando isso à Receita Federal. Então, a Receita Federal vai ter lá a informação de quanto vocês faturaram, quanto pagaram de despesas, quanto efetivamente foi lucro, individualmente, né? Então, quando vocês forem, no ano de 2022, entregar a declaração de pessoa física, dizendo, eu tive tanto de lucro, tanto de remuneração foi via Prolabore, a Receita Federal vai cruzar essa informação da declaração de imposto de renda de vocês com as declarações que a empresa entregou, né, e ela vai cruzar esses dados, né? Então, o que a gente aqui, como contador da empresa, registrou, vai ter que bater com o que vocês estão declarando lá na pessoa física que receberam, né? Perfeito. Então, é basicamente o papel de fazer tudo bater com tudo, né? Tudo, a conta fechar no final do... Isso, está sempre instruindo, né? Sempre acompanhando vocês em dúvidas e justamente essas perguntas que vocês estão relatando aqui são perguntas diárias, assim, que a gente tem todo dia, tem esse tipo de questionamento e a gente está aqui realmente também para auxiliar. Basicamente, é isso, é o nosso serviço. Tudo que tem de mudança também a gente está atento, como a gente estava conversando aqui, vai ter essa reforma tributária, né? Então a gente está sempre acompanhando essas mudanças para estar pensando lá na frente em uma possível mudança, né? Se a empresa vai continuar ou não naquele formato de tributação, e a gente vai estar sempre ajudando a definir talvez uma nova mudança, né, de tributação. Sim, show de bola, show de bola. Então aí, valorizem o contador, gente. Importante. A gente tem algumas outras interações também, só que eu acho que para a gente poder conseguir também chegar num horário bacana, a gente vai passar para a última pergunta, né, que eu acho que também a gente já passou um pouco por ela, e aí eu vou voltar em algumas das perguntas que já estão pré-selecionadas aqui. A última é a seguinte: já tenho empresa, eu preciso criar uma outra, ou é mais vantajoso trocar o tipo dela? Tem como trocar? Não tem como trocar? Quem que faz esse trabalho? Você já deu uma pincelada nisso já, então foi ótimo que já deu spoiler da resposta, mas só que acho que seria interessante também que essa pergunta também é recorrente. Então, assim, quando a pessoa já possui uma empresa, o que eu costumo sempre verificar se essa empresa ela vem com a contabilidade em dia, se ela vem de uma forma bem correta, no sentido não de legalidade, mas no correto de ter uma contabilidade, que tem um acompanhamento, que é feito os livros, que tem tudo bem certo, né? Porque se a empresa que já existia vem com alguns vícios, vem com algumas situações que não estavam bacanas, a gente sempre sugere encerrar aquela empresa e daí a gente abrir uma nova empresa, tá? Okay.
Até também acontece muitas vezes, e, por exemplo, eu tenho uma empresa que é do Simples Nacional e eu queria abrir uma empresa, né, no formato de lucro presumido. Como a opção tributária que não tem muito o que fazer se a empresa já optou lá em janeiro ser simples, ela vai ser simples até o final do ano. Então, se a gente entender que aquela empresa não pode ser lucro presumido, então a gente sugere também baixar aquela e abre uma nova já no lucro presumido, tá? E também não tem nenhum problema, tá? Se a empresa estiver totalmente regular, ela sempre entregou as declarações em dia, tem a contabilidade bem correta, basta fazer uma alteração contratual, adicionando as atividades ali de desenvolvimento, né? E, inclusive, a gente sempre pede para colocar no corpo ali do contrato social que ela vai realizar exportação de serviço, isso para ajudar a amarrar e a gente conseguir aquelas isenções, né, que tem para exportação, né? Então, tudo é possível, né? Baixar e abrir uma nova, quanto até se tem um negócio diferente. Por exemplo, se tiver uma pessoa que, eu tenho um e-commerce, eu já trabalho lá com alguns produtos e eu, paralelo, vou fazer isso. Pode abrir uma segunda empresa, não tem problema nenhum, tá? É totalmente bem flexível, né? Uma empresa não interfere na outra. Uma pode ser lucro presumido, outra pode ser simples. Eu posso ter duas empresas trabalhando simultaneamente e eu sendo sócio das duas. É bem flexível nesse sentido, tá? E daí, claro, a gente avalia em conjunto sempre a melhor opção, né? Teve casos que a gente deu continuidade, teve casos que a gente preferiu baixar, teve casos que a pessoa era MEI, por exemplo, né? E, às vezes, a pessoa que é MEI, às vezes, como não tem a obrigatoriedade de emissão de nota, fica aquele negócio, não emiti nota, recebi, mas não tive uma contabilidade, porque o MEI também não tem essa obrigatoriedade de ter contabilidade. Então, quando vem um MEI e quer transformar em uma empresa já para prestar o serviço para o exterior, geralmente a gente sugere baixar o MEI, tá? Porque não vai ter um histórico de contabilidade, então pode trazer alguma situação negativa para a empresa. Então, a gente prefere encerrar o MEI e depois a gente seguir como um formato de empresa. Daí, o formato da empresa, acredito que seja um outro tópico aí que a gente vai tratar. Show de bola. Show de bola. Então, agora não tem nem dúvida nessa parte também. Então, aqui agora, fazendo aqui o apanhado final, gente, se tiver qualquer dúvida que ficou aí pro tópico, agora a gente vai começar a responder as perguntas, né, até chegar na escassez delas, ou até a gente chegar no tempo previsto, porque eu acho que a gente passou bem redondinho por vários tópicos interessantes, né, então tá tudo muito bem amarradinho. Só que a pergunta do Beto, ela foi muito interessante mesmo. O Beto perguntou, pagar contas da empresa com dinheiro já declarado e transferido para conta pessoa física é tranquilo? Pagar contas da empresa com dinheiro já declarado. Então, pelo que eu compreendi dessa pergunta, que também era uma dúvida que eu tinha, né? Por exemplo, eu já fiz a transferência, né? Como lucro presumido para minha conta pessoa física, vindo da pessoa PJ, e foi gerado ali foi gerado ali alguma guia que eu preciso de pagar da pessoa jurídica. Eu posso ir lá e pagar pelo código de barras com a minha conta pessoa física ou não? Então, que afeta. Está tendo um problema bem grande aí, né, que a Receita Federal tirou do ar aí um aplicativo que gerava código de barra para a maioria das guias, né, e agora, infelizmente, ainda não tem nenhuma solução e não sai código de barras, incrível, mas não sai código de barras. Então, realmente, muitos bancos, principalmente os que são 100% online, né, são virtuais, eles não têm uma possibilidade lá de gerar um pagamento do DARF, né, sem código de barras. O que a gente sugere, tá? O que a gente tem sugerido como uma mediação paliativa, né? É fazer o quê? Se o imposto que você tem a pagar, digamos, R$ 1.500,
Então, faz uma transferência no valor exato, né, do imposto para a tua pessoa física, e lá na pessoa física faz o pagamento do imposto, né. Então, o que a gente tem sugerido, até não sair uma outra alternativa, é de fazer dessa maneira, né. Eu tenho uma guia lá, DAF, de R$ 1.500, faz uma transferência, naquele mesmo dia já paga, né, pela pessoa física, porque a gente vai reconhecer isso na contabilidade como sendo o 1.500 que saiu da conta para a pessoa física, a gente vai reconhecer como sendo o pagamento do imposto, literalmente, tá? E a gente consegue justificar, porque não existia possibilidade de pagar, né? O valor do imposto era aquele que foi transferido, e depois vai ter a comprovação de pagamento da sua pessoa física, no seu extrato de pessoa física, vai ter a comprovação do pagamento daquele imposto da empresa. Então, como a empresa também é sua, fica tranquilo de amarrar as pontas e deixar bem correto, bem corrigida essa situação. Até, eu acredito que vai ter uma mudança aí para voltar a código de barras, não é possível que a Receita Federal coloque assim, uma norma assim, tire do ar um aplicativo e não crie nenhuma alternativa, porque para ela também é prejudicial. Muitas empresas vão atrasar imposto ou até não vão pagar porque não vão conseguir, né? Então, não é muito lógico dificultar o recebimento, né? Sempre quando a gente pensa em receber algo, a gente quer facilitar para receber aquele valor. Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que agora está tudo bem amarradinho. Eu vou dar um tempinho para o pessoal perguntar mais alguma coisa, se alguém tiver alguma outra dúvida, aproveitar aí o tempo do Ivan, só que eu acho que assim, já teve tanta resposta de qualidade, a gente já passou por tanto ponto que eu acho que a maioria das perguntas que eram as mais recorrentes, pelo menos, a gente já conseguiu responder, né? Então, se nesse meio tempo surgir alguma pergunta interessante aí, bacana, se o pessoal já quiser deixar algum tipo de agradecimento aí no chat, pode deixar também. Eu vou dar um tempinho pro Ivan, a gente falou lá no início da live, né, que você ia falar um pouquinho sobre você, e agora um espaço para você poder também falar como que entra em contato com a sua empresa de contabilidade, para quem quiser aí contratar seus serviços, ou se não conhecer um pouquinho mais, para poder ficar bacana para essa parte de divulgação também, para quem esperou até agora, né? Uma recompensa para quem assistiu até agora. Não, certo. Então, até um ponto ali que vai surgir de dúvida, né? Todo mundo tem dúvida, é quanto à forma de se legalizar, né? Então, é uma coisa bem simples também, não precisa ninguém ficar preocupado quanto, eu vou virar PJ, como é que eu vou abrir empresa? Então, esse é um ponto bem tranquilo, hoje a gente trabalha tudo em forma digital, né? Não tem os documentos, a gente troca por e-mail, por WhatsApp, ou qualquer tipo de aplicativo, a gente troca os documentos que são necessários para a constituição da empresa. Então, por isso que hoje a gente aqui, a Iconte, consegue atender praticamente o Brasil inteiro, né? Vocês aí da Xteam, porque a gente consegue... como os documentos, todas as informações hoje são em formato digital, inclusive até a assinatura dos documentos, contrato social e tudo mais, são também via certificado digital, então facilitou também aí a comunicação, a gente estando aqui no Sul, aqui em Santa Catarina, né, já falando no nosso escritório, a Iconte Contabilidade aqui de São José, é uma cidade vizinha de Florianópolis, né, ela é continental, né, aqui em Santa Catarina, então a gente já está no mercado há mais de 10 anos, a gente já tem clientes com importação, exportação, assim como eu falei lá no início, a gente tem bastante expertise nessa área, então pode contar conosco, mesmo que só queira trocar uma ideia, já aconteceu, alguns só, né, fizeram contato comigo por intermediação aí de alguns colegas, fizeram a indicação de mim, né, para colegas. A gente trocou ideia, teve só dúvidas que a gente acabou tirando. Eu tenho satisfação de ajudar, o que eu puder ajudar sempre, eu vou estar ajudando, né? Assim como eu sei que sempre, quando eu atendo bem um colega, o outro vai recomendar, então é nesse sentido também que eu ganho, né? Eu ganho mais um cliente, né? Então, precisa falar comigo aqui, a gente... Iconte Contabilidade, daí eu tenho meu e-mail, tenho meu telefone, não sei se tem como
o Arthur, descrever depois, ou eu posso só falar? Como é que podemos fazer isso? Sim, telefone muda bastante, né? Eu acho que é mais fácil, eles conseguem achar você em alguma rede social, etc., que eu acho que é um pouco mais Tem a fácil rede de estar social, atualizado. isso, tem o @econte gestão contábil, né? E tem também o nosso site, né? www.econte.net.br. Lá tem os nossos contatos também, né? E os links lá do Facebook, Instagram, e também os contatos, se precisar fazer. Sim, pode repetir Contato o site direto para a por gente, lá. por favor, que eu vou fazer questão de colocar aqui na tela para a gente. No próprio site também tem, tá? E eu vou ter a maior satisfação de atendê-los e tirar qualquer dúvida e a gente, em conjunto, tentar ter um encaminhamento aí de qual é a melhor forma de atender vocês, né? Cada um na sua particularidade, na sua formatação, mas a gente vai conseguir encontrar um jeito de pagar menos imposto possível, que eu sei que é importante ter a contabilidade para a gente ter lá o resultado, né, de vocês, e vocês têm a compreensão do número, dos números das suas empresas, mas é importante também que isso traga também algum benefício para vocês de redução de impostos, né? Então, a gente está aqui para isso, tá? Pode contar com a gente. Show de bola. Então, estou fazendo questão aqui de colocar o site aqui, só confirmando, né? conte.net.br, né? Então, tá Isso. aí o site para quem quiser entrar em contato com o Ivan. Ivan, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi assim, maravilhoso ter isso. Acho que tirou a dúvida, tirou o peso das costas de um monte de gente. Então tava bastante gente ansioso por isso, né? Porque eu acho que assim, imposto é uma coisa que dá medo em quase todo mundo, né? Então é bom saber que a gente tem que tem um apoio tão grande aí vindo de você para quem quiser contratar, quem quiser entrar em contato, etc. E basicamente eu acho que é isso. Acho que não tem nenhuma outra pergunta vindo, né? Cléo, se quiser fazer também alguma consideração de fim. Acho que de comentário, assim, eu queria só agradecer novamente a presença do Ivan. Eu tive a oportunidade, né, de conversar com ele rapidamente. Assim, eu tive outras coisas que eu tive que resolver antes de dar seguimento com a nossa relação contratual. Mas, assim, o breve tempo de contato que eu tive com o Ivan, assim, uma pessoa fantástica, com excelente paciência para explicar as coisas, assim, e recomendação, Obrigado, assim, você falou que você tem, né, que você atua com um contador da sua família, né, Arthur? O Ivan, para mim, foi uma excelente primeira impressão de contador, assim, já gostei muito. Obrigado de novo pelo atendimento. Obrigado. Também eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, que é bacana também a gente trazer aqui alguns pontos para tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir ajudar. A gente vai sempre daqui, mas que também é compreensível que a maioria do pessoal é bem jovem, tá? A maioria deles são a primeira empresa que está constituindo, então realmente é muito comum ter muitas dúvidas, ainda mais quando vocês já estão iniciando um negócio, que já estão tratando com empresa estrangeira, então realmente dá um medo, eu imagino o receio que vocês têm, como é que vai fazer para acontecer, será que realmente vale a pena, né? Existe realmente esse medo, mas a gente consegue aqui, em pouco tempo, esclarecer e tentar ajudar da melhor forma possível. Eu que agradeço, tá, Cléo, Arthur, eu agradeço a oportunidade, e precisando também tocar em algum outro tema que tiver no meu alcance, precisar aí de uma outra ajuda, estamos aqui, tá bom? Show de bola, show de bola. Então, a todo mundo que participou da live também, muitíssimo obrigado. Para quem está assistindo depois dessa live, tudo prevalece do mesmo jeito. A gente optou por esse formato para poder organizar um pouquinho mais. Eu consegui deixar o conteúdo todo bonitinho. E muito provavelmente a gente vai ter já as marcações no vídeo de cada um dos tópicos que foram abordados. Essa era a nossa o nosso principal foco. Então, vocês conseguem navegar aí pelo vídeo, voltar, ver com calma, etc. E se precisar também, entre em contato aí diretamente com o Ivan, assim, mais do que indicado, tá atendendo o Brasil inteiro, então também não tem desculpa. Se estiver fora do Brasil também, Ivan, e tiver empresa daqui também, atende normal. Então, por enquanto não. Então, assim, estando dentro do Brasil, podem entrar em contato com ele. E basicamente é isso, gente. Esse foi o nosso Extim Português
sobre essa questão de impostos, taxas, e a gente espera que, se surgirem perguntas, por favor, deixem nos comentários do vídeo, que a gente vai tentar ir aí aos nossos parceiros, provavelmente até o Ivan, conseguir uma resposta bacana e respondendo vocês com o tempo. E se tiver demanda para outro evento também, deixa aí. Se quiser, compartilhe os vídeos, compartilhe esse vídeo com qualquer amigo que você tenha que também receba dessa maneira ou quer receber. Então é importante já se preparar antes em relação a isso para não ter nenhum tipo de surpresa, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Já fazendo, então, aqui a segue, a nossa próxima live, né? A nossa community stream já está marcada, né, Cleo? Para o dia 5, agora de agosto. Então, a gente vai ter lives bem próximas aí, porque essa live deveria ter sido na semana passada, né? Mas a gente vai agora começar com essa periodicidade um pouquinho mais frequente. Vai ser uma live bem interessante, vai ser uma live nova também. Então, todo mundo esteja já convidado. Será que a gente pode dar uma pista para o pessoal do que vai ser essa próxima live? Talvez podemos. Eu acho que você é melhor com enigmas do que eu. Já liderou várias Trivia Dungeon, então é melhor. Sim, acho que vai ser interessante as pessoas vendo, enfim. Porque a gente fala muito, né, da comunidade aprender coisas novas, né? Mas acho que vai ser uma boa oportunidade para as pessoas verem como é que esse processo de aprendizado pode se dar, talvez, né? Acho que vai ser interessante. Uma coisa mais prática, talvez. Mais prática, né? Acho que pode ser interessante. Vamos ver quem vai aparecer. Então, vamos mandar bala. Então, todo mundo já esteja super convidado para o dia 5. Ivan, obrigado de novo, em nome de toda a comunidade BR da Xteam. Eu acho que, assim, é um consenso, tanto que foi ótima essa live, tanto que foi esclarecedora, e pode ter certeza que a quantidade de Xteamers, se depender da gente, vai só aumentar aí junto com você. Muitíssimo obrigado. Obrigadão, um abraço a todos. Então, brigadão, gente. Até mais. Tchau. Tchau.